Então, a gente vai falar de atualidades no tratamento do zumbido. O zumbido é um sintoma, um sintoma em especial, que a existência dele há muito tempo, né? Então, mas ele vem sendo estudado, né? Até muito pouco tempo não haviam abordagens que tentassem diminuir o zumbido. Então, existiam em alguns meios a fala de que você tem que aguentar o seu zumbido, você tem que suportar o seu zumbido, você tem que conviver com o seu zumbido. E o zumbido, ele é considerado o terceiro sintoma mais ansiogênico que existe. Ele só perde para dores bastante fortes, como a dor do infarto agudo do miocárdio e quadros de tontura severa. Então, ele é um quadro que é bastante desconfortável, que pode alterar bastante a qualidade de vida, e que, pelo menos na sua fase mais aguda, e às vezes na crônica também, ele acaba sendo um quadro que mina, ele acaba com a vitalidade da pessoa, com a disposição. Ele não afeta a audição. Ele pode estar acontecendo junto com a perda auditiva, mas ele não afeta a audição. É, no entanto, ele é capaz de dificultar a pessoa de se orientar no espaço. Então ela acaba falando, eu estou escutando menos. Nem sempre é por uma perda auditiva, mas por uma disfunção que acomete esse quadro de zumbido. Então a gente vai falar, deixa eu colocar aqui o laser. A gente vai falar dessa estrutura, né? Que a gente é apaixonada. Vocês viram aí a Ana falando de cabeça e pescoço. Em especial, a gente vai falar desse orifício aqui, que é o meato acústico externo. E lá dentro do meato acústico externo, a gente vai encontrar a orelha interna. Então, a gente vai olhar para essa regiãozinha. Então, o que que é o zumbido? Primeiro, a zumbido é a percepção de um som, isso é inegável. Tá? A pessoa ouve um som. Só que o que acontece? Esse som está acontecendo na ausência de um estímulo de som externo. Não existe uma fonte sonora externa. Então, o que que será que é isso, né? O que que será que é esse som, da onde ele vem? Primeira coisa que é importante a gente saber é que o zumbido é um sintoma, ele não é uma doença. Ele é um sintoma de uma alteração metabólica. Ele é o sintoma de uma alteração hormonal, tireoide. Ele é sintoma associado a uma presbiacusia. Ele é um sintoma associado à doença de Meniere, né? Então, o zumbido, ele é um sintoma, ele não é uma doença. Por isso, ele deve ser avaliado pelo clínico, pelo otoneurologista, otorrinolaringologista, né? O especialista é o otoneurologista. Ele deve ser avaliado, deve ser identificadas as causas e ele deve ser tratado. E a gente vai falar um pouquinho mais, tem uma característica importante do zumbido, um tipo de importante zumbido, que é o zumbido somatosensorial, que está muito relacionado aos problemas de DTM, de cervical, de parte muscular. De acordo com a American Public Health Agency, o zumbido é o terceiro sintoma mais incômodo. Ele perde só para dor e tonturas intensas e intratáveis. O que a gente conhece aqui no Brasil é que a prevalência do zumbido, né, no mundo em geral é de 10 a 15% na população geral, e no Brasil, pelo menos 40 milhões de brasileiros apresentam esse sintoma. Então, ele acomete muitas pessoas, isso ainda pode ser um pouco subestimado, devido a como esse dado ele é, como o paciente que tem zumbido chega, no clínico, chega no centro de pesquisa, no centro de atendimento. Nem todo paciente que tem zumbido, ele vai procurar uma ajuda, até porque existe na literatura, no consenso geral, essa ideia de que não tem tratamento, o que hoje a gente entende como sendo uma afirmação que nem deve ser feita, porque existem diversas formas de tratamento do zumbido.
O zumbido ele é caracterizado por sua intensidade, se ele é alto, é baixo, e a frequência, se ele é agudo ou grave, né? Então, se está em frequências altas ou frequências baixas. Ele não é relacionado aos dados da perda auditiva. No entanto, existe uma prevalência maior, de zumbido em pessoas que têm algum tipo de perda auditiva. Quando a gente fala de zumbido, a gente fala de tipo de zumbido. O que que é tipo de zumbido? Tipo de zumbido é a característica do som que o zumbido é. Então, por exemplo, ele pode ser um chiado, ele pode ser uma cigarra, ele pode ser um apito, ele pode ser assim, o barulho do motor de um carro, ele pode ser o barulho de uma máquina de lavar. Então ele pode ser tipo uma cachoeira. Então o tipo do zumbido é essa característica do som. Dependendo dessa característica do som, o zumbido ganha o que a gente chama de significado do som. Então você imagina uma pessoa que tem medo de usar a panela de pressão em casa e o zumbido dela parece uma panela de pressão. Esse zumbido, ele vai ser muito mais é, é, difícil para o paciente se ele já tiver um significado negativo relacionado a esse zumbido. Então, o que que a gente tem que conhecer é o tipo do zumbido para o paciente, mas também qual é o significado que ele ganha. Então, eu tinha um paciente, por exemplo, que o zumbido dele parecia uma cigarra. Mas a família dele era do interior e ele gostava muito do barulho da natureza. Então, cigarra, pássaros. Então, ele se incomodava pouco com o zumbido. Ele tinha uma preocupação que o zumbido pudesse estar, relacionado a alguma doença mais grave nele, mas ele não se incomodava com o tipo do zumbido. E a gente tratou ele, inclusive, com neuromodulação, então a gente. eh, mas ele não era um paciente que necessariamente tinha uma valência negativa desse zumbido. Já tive pacientes, por exemplo, em que o zumbido era tipo um apito e a pessoa ficava extremamente incomodada e, inclusive, falava que dificultava ela a ouvir os seus colegas quando eles estavam conversando em turma. Aí é um tipo de zumbido que vai começando a ganhar uma valência negativa. Então, a valência é esse peso, se ele é mais positivo ou se ele é mais negativo. Se ele está relacionado a emoções melhores ou emoções mais difíceis. Então, a gente tem que olhar isso no nosso paciente. O que eu sigo muito para entender o zumbido é a visão neurofisiológica. A visão neurofisiológica entende que o zumbido ele está presente na via auditiva central, central e periférica, mas na via neuronal relacionada à via auditiva. Então, não existe um som externo que está causando o zumbido. Ele acontece, a princípio, inicialmente lá na cóclea, na região que é esse caracolzinho aqui, que é a região da orelha interna, e ele começa por alterações nas células ciliadas da cóclea. Esse zumbido começa aqui nas células ciliadas da cóclea, essas alterações, em que uma das coisas que acontece é que elas começam a despolarizar, a disparar sem ter o estímulo de som externo, então elas têm uma autoatividade. Essa atividade corre pelo nervo auditivo, chega em tronco encefálico nos núcleos cocleares, e esse é um lugar bem importante para a gente lembrar. Isso vem para tronco encefálico, regiões mais altas, então passa por algumas paradas, como o complexo olivar superior, o núcleo do leminisco lateral, até chegar no tálamo, no núcleo geniculado medial. Quando ele está passando no tronco encefálico, né? Então, na cóclea, a gente fala a parte de geração do zumbido, no tronco encefálico, a parte de detecção do zumbido. Essa parte de detecção do zumbido
ela está muito relacionada com uma mudança no alerta do paciente. Então, até aqui o paciente não sabe que ele tem zumbido, mas está começando a acontecer alterações nessa via. Uma das teorias é, por exemplo, neuroinflamação. Mas o que a gente sabe é que o balanço entre o sinal e o ruído nessa via começa a ficar um pouco descompensado. Então, o ruído, ele acaba interferindo nessa via, né? Eu costumo falar que a via auditiva é como uma sala de música, e de repente nessa sala de música, os músicos estão tocando, mas a tábua do chão começa a ranger, aí tem uma corda de um instrumento que não está tão boa, começa a fazer um ruído, aí a maçaneta da porta começa a fazer um barulhinho, aí a janela começa a trepidar. Então, começa a haver um ruído nesta via, que é a via neuronal auditiva, né? Então, aqui a gente já na via central. Então, quando chega no tronco encefálico, isso muda o parâmetro de alerta do paciente. Então, o paciente começa a mudar o comportamento. Ele começa a ficar mais irritadiço, os barulhos começam a incomodar mais às vezes, ele começa a ficar com alteração do sono. Então, tudo isso começa a acontecer, mas ele não percebeu o zumbido ainda. Pelo menos teoricamente, ele não percebeu o zumbido ainda. Informação chega em tálamo, do tálamo isso vem para córtex, córtex auditivo, lobo temporal. Na hora que chega no córtex, é a hora que a percepção do zumbido acontece. Aí o paciente vai falar: Meu Deus, tem um apito aqui do meu lado direito, do meu lado esquerdo, na minha cabeça. Então, é a hora que realmente o paciente entende que iniciou o zumbido. O zumbido pode estar aí, já essas alterações prévias na via neuronal, elas já podem ser mais antigas. A gente não tem nenhum dado que fale quanto tempo antes isso começa a acontecer. Mas quando chega no córtex, ele já passou pela orelha interna, ele já passou pelo nervo coclear, ele já passou por tronco encefálico, principalmente núcleos cocleares, tronco encefálico, ele chegou no tálamo, ele chegou no córtex. Então, essas alterações, elas levam algum tempo, talvez mais ou menos para cada pessoa. E isso vai gerar uma coisa que chama plasticidade mal adaptativa. Plasticidade neuronal mal adaptativa. Então, o córtex, ele começa a fazer esses centros de via, começam a fazer conexões que são disfuncionais. E aí, chega aí na nossa mão um paciente com essas disfunções neuronais, com essas conexões disfuncionais, e tratar o zumbido é tentar reorganizar essa via neuronal. Então, a gente vê aqui, né, a via neuronal da parte geral, né, primária, que é essa que a gente viu, saindo da cóclea, chegando no córtex auditivo. Mas saindo do núcleo coclear, existe uma via que é chamada inespecífica, que vem para a formação reticular, tálamo, vem para outras regiões do córtex, a parte emocional, límbica, até o hipotálamo, começa a ter alterações na secreção de hormônios, alterações nas emoções, na vigília. Então, isso começa a fazer uma alteração comportamental nesse paciente. A gente vai abrir rapidinho aqui para falar do zumbido somatosensorial. Então, o zumbido somatosensorial é aquele ligado a alterações musculoesqueléticas, articulares, da região principalmente de cabeça, pescoço e membro superior. Então, por exemplo, uma contração muscular do esternocleidomastoide é capaz de modular o zumbido, fazer ele aumentar ou diminuir, fazer ele aparecer ou ele desaparecer. Poxa, como é que uma informação somatosensorial, proprioceptiva somatosensorial, é capaz de modular a via auditiva? Então, o que a gente sabe é que a informação somatosensorial, ela chega aqui no núcleo coclear dorsal, na parte de tronco encefálico, região de ponte, aonde está chegando a informação auditiva. Existe aqui um cruzamento de informações que ele deveria ser funcional, né? Então, a gente precisa da informação da posição de cabeça para eu entender da onde vem o som. Então, eu preciso dessa informação na via auditiva, mas no caso do zumbido somatosensorial, isso faz com que
a gente tem um cruzamento que ele não é benéfico. E aí a informação somatosensorial começa a estimular a via auditiva, fazendo essa pesagem entre o ruído e o som, ela desbalancear e daí o ruído fica mais importante. Então, saindo lá da cóclea, da geração, isso vem para a parte subcortical, a detecção, e aí vem para o córtex auditivo, a percepção. Isso se integra com a parte do sistema límbico, as emoções, e com o sistema nervoso autônomo, gerando um incômodo. Essa via, em especial, fala de alterações na plasticidade neural, incluindo o sistema límbico e sistema nervoso autônomo. E lembrar que o sistema nervoso autônomo é aquele de resposta de luta e fuga, aonde ou a pessoa faz um comportamento para lutar uma determinada situação ou fugir. Só que isso é disfuncional para o tamanho do sintoma, né? A maioria das vezes o zumbido ele não está relacionado a doenças potencialmente graves. Bem, a gente vai falar que tem diversos tratamentos possíveis para o zumbido. A gente começa corrigindo as causas que esse zumbido e que podem estar levando ao zumbido, como causas metabólicas, hormonais. A gente tem que saber se ele tem um componente somatosensorial e para isso é feita uma avaliação específica para entender esse componente somatosensorial. O uso do ruído branco é o tratamento mais antigo para o zumbido e que dá super certo, que é a história do radinho fora da estação, no cantinho do quarto, fazendo um enriquecimento sonoro no quarto. Isso a gente fazia antigamente. Hoje existem aplicativos, geradores de som que eles fazem o ruído branco de uma forma mais específica, costuma dar muito certo, eu oriento todos os meus pacientes, mas hoje a gente vai falar de neuromodulação não invasiva. Então, a neuromodulação não invasiva é uma estimulação elétrica ou uma estimulação magnética, que ela é feita na região do crânio, e em especial o alvo dela é o córtex auditivo e os córtex relacionados à parte da percepção do zumbido. E a gente tenta com isso modular a via neural. Então, modular a via tanto ao revés, né? Então, voltando para tronco encefálico e cóclea, através de fatores neurotróficos, mas também aqui toda a modulação do sistema emocional e do sistema nervoso autônomo. A neuromodulação não invasiva no zumbido, ela pode ser usada a estimulação magnética, a estimulação elétrica por corrente contínua, a transcraniana por corrente contínua, a estimulação do nervo vago e o TENS. A gente vai falar mais da TMS e da TDCS. Então, no caso da TMS, alguns protocolos que são usados são os protocolos inibitórios de 1 Hz, com 110% do limiar motor, e ele vai fazer o estímulo magnético aonde? Em córtex temporal, principalmente esquerdo, em córtex auditivo, isso pode ser bilateral, ipsilateral ou contralateral, orelha mais afetada, a junção temporoparietal, giro temporal superior, córtex motor, córtex ventrolateral e córtex auditivo secundário. Uma área que eu gosto muito de usar no consultório é a área chamada CP5, seguindo o sistema 1010, que é relacionada à área de Wernicke, que é uma área importante para a região de eh, eh, modulação de linguagem. Então, ela fica aqui bem na interação dos córtex parietal, temporal e occipital. Aqui a gente vê o sistema 1010, então aqui é o nariz, aqui tem o ponto do násio, aqui é o ponto occipital, né? Abaixo dele o íneo. Aqui a gente tem a orelha direita, aqui a gente tem a orelha esquerda, e CP5 fica nessa região aqui, atrás da linha CZ, né? Da linha média, aqui que é a área motora. Ela fica um pouquinho atrás, mais ou menos aqui nessa região, onde a gente tem a presença de uma área que é de ligação entre o polo temporal, parietal e occipital. A gente encontra ela encontrando um ponto que é chamado C3, que é um ponto importante motor, relacionado principalmente a movimento de mão. O C3 está à esquerda, tá? Tudo que é ímpar está à esquerda, tudo que é par está à direita.
A gente coloca aqui C3, encontra ele, que é a relacionada à área motora da mão, mais ou menos aqui. A gente encontra a área parietal P7, que fica aqui mais embaixo na semicircunferência. E o ponto médio entre C3 e P7 é CP5, que é essa área de verme aqui. Outra forma de usar a neuromodulação é usar o TMS repetitivo de alta frequência no córtex pré-frontal dorso lateral. A gente vê aqui, né? Então, F3, a área da região do córtex pré-frontal dorso lateral, mais ou menos aqui, na região logo pertinho aqui da onde a gente tem a raiz do cabelo, na região frontal, do lado esquerdo. Também aqui a gente costuma fazer protocolos excitatórios. Existe outra forma de tratar, que são múltiplos alvos, e aí tanto baixa frequência em córtex auditivo quanto alta frequência em córtex pré-frontal dorsolateral na mesma terapia. A gente faz os dois tipos na mesma terapia. A gente consegue ver melhora em diversas medidas que são usadas para avaliar zumbido, como o THI, o Tinnitus Handicap Inventory, e Tinnitus é zumbido, a escala visual analógica, e a escala visual analógica para intensidade de zumbido, o Tinnitus Handicap Questionnaire e o Tinnitus Severity Index. Existe uma evidência que ainda é baixa, tá? Então, esses protocolos têm um nível de evidência C para a estimulação magnética repetitiva, que fala que é um efeito possível nas sessões repetitivas de baixa frequência no córtex temporoparietal esquerdo ou contralateral, a orelha mais afetada, e seguindo o protocolo, o guideline do Lefaucheur. Vale aqui a gente ressaltar, né? Então a gente fala, fisioterapeuta, né? Então, para os físios, a gente trata zumbido somatosensorial. Verdade? Verdade. A gente tem muitas técnicas, terapia manual, é, a reabilitação vestibular, o laser, algumas técnicas de eletro. A gente tem muita coisa que a gente trata zumbido somatosensorial. O que eu falo para vocês aqui com a neuromodulação, que hoje eu consigo fazer no consultório, eu não trato só zumbido somatosensorial. Eu avalio junto com o médico, né? Então, o médico me manda o paciente avaliado, em relação ao seu zumbido. Quando necessário, a gente solicita a avaliação, da parte do bucomaxilo, da parte de odonto, né? Que pode estar relacionada às DTMs e outras alterações. E a gente trata desde zumbidos otológicos, que são mais relacionados, por exemplo, à perda auditiva ou alterações da cóclea, até zumbido somatosensorial. Então, não é só zumbido somatosensorial que pode ser tratado no dia a dia. Então, diversos tipos de zumbido podem ser tratados, e em especial, eu falo para vocês que a neuromodulação abre esse leque para a gente ver um pouquinho mais. Olhando o TDCS, a gente tem uma ação sobre a área temporoparietal esquerda, córtex a área temporoparietal esquerda é CP5, o córtex pré-frontal dorsolateral, esse efeito é leve a moderado, melhorando a intensidade e o desconforto do zumbido. O ânodo, né, que é o excitatório, ele é colocado na área temporoparietal esquerda, e o cátodo no córtex pré-frontal dorsolateral direito. Isso tem mostrado melhora na modulação do eletroencefalograma de pacientes com zumbido. Aqui, se vocês tiverem interesse, depois eu passo para o Alberto e para a Ana essa revisão sistemática que mostra os alvos usados no TDCS, tanto o ânodo quanto o cátodo, e a gente consegue também um bom tratamento usando a estimulação elétrica. Aqui o nível de evidência, então, o nível de evidência é bom para esse tipo de eh, abordagem, né? Então, usando a meta-análise, ele mostra que tem um efeito positivo da TDCS para a intensidade do zumbido e um efeito positivo da TDCS para a melhora na sensação de estresse pós-zumbido.
Quais são as críticas, né? Então, pouco se fala das terapêuticas comportamentais, físicas ou sonoras associadas ao tratamento. Os estudos colocam a estimulação magnética ou a elétrica, mas não fazem uma terapia como ruído branco, não fazem exercício físico com o paciente, não tem uma avaliação precisa, de posicionamento de cabeça, de qualidade do movimento da cervical, dos olhos, né? Não se usam técnicas de relaxamento, que a gente sabe que são importantes para o zumbido. A gente tem diferentes tipos de zumbido, eles são tratados todos juntos, né? E, por exemplo, o zumbido somatosensorial, a gente sabe que seria importante algumas terapêuticas periféricas, como o TENS, associado na região de trapézio, por exemplo. Vou mostrar um caso clínico bem rapidinho para vocês. Então, um paciente que eu atendi em consultório, ele iniciou o zumbido em torno de 2 anos antes de ele me procurar. Era tipo cigarra, contínuo, constante, com desconforto. Ele tinha perda auditiva, uma ligação da artéria anteroinferior cerebelar com o nervo vestibulococlear, que isso pode gerar, ser uma alteração estrutural relacionada ao zumbido. Ele tinha alguma alteração nos exames de sangue, a acufenometria, que é um exame que tenta ver o zumbido, tinha um pitch de 500 Hz. Ao exame físico, ele mostrava a modulação do zumbido com a manobra para a têmpora bilateral, falando que a musculatura lateral, principalmente escaleno e trapézio, estava relacionada à modulação do zumbido. Ele referia aí na tontura ao levantar da cama, inicialmente foi feito a orientação do ruído branco. A gente usou a estimulação vestibular galvânica nele, numa intensidade de 0,7 miliamperes, uma frequência 1 em 4 Hz, a frequência 2 em 160 Hz. Ou ele conseguia melhorar a motricidade ocular nessas intensidades. Isso foi feito durante um tempo associado durante a terapia e estimulação vestibular galvânica, o ruído branco com música clássica, a exercícios de estabilização da cervical, movimentação ocular reflexo vestibulocular, o TENS em trapézio ou tibial anterior direito, que são importantes para a modulação somatosensorial e para o ajuste postural antecipatório. A gente fazia aí no exercício de equilíbrio, melhorando o tônus postural, acupuntura sistêmica usando pontos de vesícula biliar e ele fazia meditação com a esposa. Ele teve uma melhora do quadro e depois ele ficou um mês parado devido a uma fratura no fêmur direito. Quando ele voltou, a gente mesclou metade da terapia fazendo TDCS com o ânodo, com o cátodo em CP5 e o ânodo em F3. Nessa época eu fiz ao contrário. A estimulação vestibular galvânica, a gente usava aí no cátodo e o ânodo alternando entre o polo direito, entre o lado direito e esquerdo, e a gente manteve a parte comportamental. Esse paciente, ele praticamente não sentia mais incômodo do zumbido. Ele não tinha condições de ir 5 vezes na semana, 2 semanas no consultório. Então a gente fez por um período maior, né? Pensando que demorou para a plasticidade levar a alteração do zumbido, a gente preferiu fazer um espaço maior de tempo. Eu fiquei com ele em torno de 5 meses, fazendo terapias uma vez por semana. E ele teve um mês parado por conta da fratura de fêmur. Ele ficou muito bem. O zumbido praticamente já não incomodava ele não percebia no dia a dia, só quando ele tentava ver, ai, será que o zumbido ainda tá aí? Aí ele ouvia um pouquinho, né? O zumbido, ele gosta de chamar a atenção. Então, o que eu falo para vocês? A neuromodulação não invasiva, ela pode ser um recurso benéfico no tratamento do zumbido. O tratamento do zumbido somatosensorial, ele deve englobar medidas para o sistema postural e musculoesquelético. A avaliação funcional pode auxiliar no manejo do quadro. E o que eu tenho notado é que no tratamento, o paciente aí na melhor estabilidade postural, recrutamento dos reflexos vestibulocular e vestibuloespinal, melhora do alinhamento postural, da localização e da organização sensório-motora e melhora do zumbido. Bem, eu queria agradecer a minha equipe, queria agradecer
a Sara, a Cat, a Thalia, a minha orientadora Flávia. Queria agradecer a Ana e o Alberto pela oportunidade. Eu passei um pouquinho, não vou me estender mais. Então, obrigada a todos. Depois, se vocês tiverem dúvidas, aí a Ana ou o Alberto acho que podem me passar e a gente vai respondendo, vai melhorando aí. Alberto, se você quiser tomar a palavra.